Pessoal, saudações. Paulo Santos aqui falando. Mais um vídeo aqui para a gente continuar a explicação do conteúdo da disciplina 14. O conteúdo da disciplina 14 fala sobre abordagem familiar no território da atenção primária em saúde. Essa aula a gente vai falar especificamente sobre questões de violência no âmbito familiar, né? Sobre esse tópico aqui do e-book 14, da disciplina 14, sobre esse tópico caíram duas questões na atividade avaliativa, a questão segunda e a questão quarta, ou a quarta questão ou a segunda, como vocês queiram entender, tá bom? Tá aqui a referência bibliográfica do mapa conceitual que eu construí e vamos explicar sobre violência no âmbito familiar. Então, sobre questões de violência no âmbito familiar, podemos entender ainda que é um tema muito delicado, né? Nós profissionais da saúde. Por quê? Porque deve ser tratado por profissionais de saúde. Não é qualquer pessoa que pode tratar diante de um tema tão delicado como é a violência no âmbito familiar. Então tem que ser profissionais de saúde, já que estamos falando sobre questões de abordagem no território da atenção primária em saúde. Principalmente para nós, agente comunitário de saúde e agente de combate a epidemias. Estes profissionais convivem, né, o ACS e o ACE, convivem no mesmo território que as famílias atendidas, ficando em dúvidas, né, de como proceder ou interferir em situações de violência doméstica. Por exemplo, né, quantos nós, agente de saúde e agente de epidemia, já se deparamos de casos como esse e ficamos com dúvida de como proceder, como interferir. E além disso, pessoal, nós, agente de saúde e agente de epidemias, né, é importante lembrar para a gente que atuamos em equipe, né, isso é muito importante, quando deparamos de situações de violência familiar, devendo discutir esses casos de situações de violência, manejando aos outros profissionais de saúde. Jamais a gente deve tomar uma iniciativa ou chegar a uma resolução de forma individual, certo? Porque a CE, como atuamos em equipe, a gente tem que fazer com que possamos definir os encaminhamentos necessários para resolver a situação, certo? Além disso, nós, agente de saúde e agente de epidemias, devemos alertar, né? Alertar o quê? Casos de suspeita de violência nas famílias atendidas, né? A quem? Aos demais profissionais da equipe. Porque, principalmente, os elementos que levam à suspeita de violência, né? Como, por exemplo, situações observadas que a gente deve levar em consideração, como de xingamento, maus tratos, dificuldades no acesso a membros da família e etc. Deixa eu voltar aqui. Ainda falando sobre violência no âmbito familiar, a gente pode destacar diferentes tipos de violência. Ó, diferentes tipos de violência. Começando por aqui, ó, violência física. O que a gente pode entender? O que seria violência física? Mas antes de falar o que são violência física, deixa eu destacar aqui os tipos de violência. Ó, violência física, tortura, violência sexual, violência infantil, tráfico de seres humanos, negligência ou abandono e, por fim, a violência financeira ou econômica. Esses aqui são os tipos, ou os diferentes tipos de violência, certo? Mas o que compreendemos ou entendemos sobre cada um desses? Aí a gente vem aqui sobre violência física, são atos violentos, ó, violência física, eles são atos violentos, mas esses atos violentos, eles envolvem o quê? Ele envolve, ó, da força física e da força intencional. Ó. Além de ser física, ela é intencional, certo? E a quem ela é provocada? Provoca. O que ela provoca? Né? Ela provoca sofrimento para a pessoa,
né? E essa pessoa, ela fazendo com que, deixando ou não marcas evidentes no seu corpo. Nem sempre as pessoas que são agredidas de forma violenta, elas deixam marcas, algumas não deixam, entendeu? E de que forma a violência física ela pode ser manifestada, né? Ela pode ser manifestada por meio de tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremessos de objeto, estrangulamento, queimaduras, perfurações, mutilações e etc. Observe só as manifestações causadas, né, pela violência física, que causa a violência física, né, que configura a violência física. Diferente das demais. Vamos ver as demais. Vamos voltar aqui para a tortura. A tortura, por sua vez, a gente compreende a tortura como um ato de constrangimento. A violência física era um ato violento. Já a tortura, a gente pode entender como algo psicológico, porque ela é um ato de constranger alguém, né? De que forma? Através do uso da força ou grave ameaça, certo? Mas qual o objetivo disso? Da pessoa que está constrangendo ou torturando alguém. O objetivo dele é acessar a informação, ou querer parar, acessar alguma informação, ou provocar uma ação ou omissão da natureza criminosa. Agora veja só as manifestações. É manifestada por submissão de uma pessoa a outra, causando sofrimento físico ou mental. Tá vendo, pessoal? Essa aqui é o que a gente pode entender sobre violência a respeito da tortura. Agora, a violência sexual, aqui onde está a setinha do mouse, a violência sexual, pessoal, é compreendida como qualquer ação onde, valendo-se de sua posição ou de poder, posição de poder, né, o agressor, ele obriga a alguma maneira de interação sexual ou simplesmente usar sua sexualidade para fins de lucro, vingança ou outra intenção. E as formas com que elas são manifestadas situações de estupro, abuso incestuoso, assédio sexual, sexo forçado, jogos sexuais e práticas eróticas, entre outros. Observe, pessoal, que cada manifestação de um tipo de violência dessa familiar é diferente. Ó, tá vendo? E agora a gente vem para o trabalho infantil. O trabalho infantil. A gente não pode confundir violência sexual com tráfico de pessoas. Então, violência infantil, a gente compreende que é uma ação ou uma atividade, certo? Desempenhadas com crianças ou adolescentes, o trabalho infantil, desempenhadas por crianças ou adolescentes, de modo a que seja obrigatório, regular, rotineiro, remunerado ou não, em condições por vezes desqualificadas e que põem em risco o seu bem-estar físico, psíquico e social e moral, fazendo com que limite suas condições para o crescimento e o desenvolvimento saudável e seguro. Tá bom, pessoal? Vocês precisam compreender isso aqui. Daqui a pouco eu volto para vocês tirar um print, porque só na atividade avaliativa tem duas questões referente a questões que falam sobre violência no âmbito familiar. Agora, pessoal, o tráfico humano, por sua vez, ele é compreendido, pessoal, o tráfico humano, como eu tinha dito, né, o tráfico de seres humanos, por sua vez, ele é compreendido por meio do ato de recrutar, transportar, transferir ou alojar pessoas de forma coercitiva, né, com o emprego da força física ou não, né? Mas para quê? Para exercer atividade como prostituição, trabalho forçado, casamento sério e
fornecimento de órgão, né? É muito comum, pessoal, geralmente quando cai para um tema de redação, quando fala de tráfico de pessoas, é muito comum cair tráfico de pessoas, isso aqui relacionado à violência sexual, né? Por exemplo, a violência sexual contra violência sexual, abuso sexual, exploração sexual, são conceitos diferentes. Agora, negligência ou abandono, esse tipo de violência, ele vem sendo um ato de omitir. Negligência é a mesma coisa que abandonar, que vem sendo compreendido como um ato de omitir ou deixar de prover as necessidades e os cuidados básicos de outras pessoas. A gente pode citar como, por exemplo, aqui, privar, né, alguém de se alimentar, descuidar da higiene de alguém, não proteger de situações degradantes, não estimular a frequência à escola, entre outros. Todos esses aqui são exemplos de violência ou negligência de abandono, né? Sendo mais comum esse tipo de violência entre pessoas idosas e crianças, né? Porque essas pessoas elas dependem de outras pessoas responsáveis, pois elas em geral são dependentes de outras pessoas, né? Como eu tinha acabado de falar. E a violência financeira ou econômica, ela é compreendida como ato, né? Esse ato ela faz com que envolve explorações de recursos financeiros ou patrimoniais de outra pessoa, certo? Mas qual é o resultado disso? O resultado disso, pessoal, é que resulta em danos, perda, destruição de objetos, documentos e dinheiro da vítima. Conhecido também esse tipo de violência como violência patrimonial, né? Mais frequente no seio familiar, sobretudo contra as pessoas idosas e as mulheres. Nesse sentido, as delegacias especializadas no atendimento a pessoas idosas e mulheres podendo ser acionadas a fim de buscar soluções para a família em acompanhamento no território. Muito bom, eu gostei dessa parte aqui, que fala sobre o tipo de violência no âmbito familiar. E agora, pessoal, aqui, ainda sobre violência no âmbito familiar, diante disso, enfatiza nós, profissionais de saúde, que temos a obrigação de quê? De fazer a notificação em caso de suspeita, até o caso de suspeita, você tem a obrigação de registrar. Imagina a confirmação de violência, né, contra criança, adolescente, mulheres, idosos ou outro. Nós temos o dever legal de agir. Sendo preciso, né, a ficha de notificação ou investigação individual sobre a vigilância doméstica, sexual e outras violências interpessoais do Sistema de Informação Agravos de Notificação, que é o SINAM, né? Onde é que ele está disponível? Ele está disponível no serviço de saúde e depois ela é encaminhada para a Secretaria de Saúde competente a fim de contabilizar os casos ocorridos. Nós, profissionais, não podemos se calar e, de forma alguma, negligenciar. Tá bom? Se tratando ainda sobre violência no âmbito familiar, a suspeita ou a confirmação de violência. Vamos lá, voltando aqui. Pronto, como eu tinha dito, se tratando de violência no âmbito familiar, né? A respeito de suspeita ou confirmação de violência contra a criança ou contra o adolescente. Olhe, o que devemos fazer? Deve ser informada aos conselhos tutelar, e autoridades competentes, ou a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente e Ministério Público da localidade. Não podemos se calar, certo? E qual a importância? Qual a importância da notificação no SINAM? A importância, pessoal, é porque é para proteger e garantir os direitos das pessoas que estão em nosso território. Voltando aqui, né, o registro na notificação no SINAM ela é tão importante porque
porque protege e garante os direitos das pessoas que estão em território por meio das ações e dos civis existentes na rede de atenção. Além disso, para conhecer a magnitude e a gravidade das violências que ocorrem no território, porque se não for feito esse registro, a notificação do CIVAM, ninguém vai conhecer a magnitude da gravidade das violências que ocorreram no território, tanto no âmbito público como no privado. E por fim, é importante porque faz com que compreenda a situação epidemiológica de agravo no território cadastrado, a fim de produzir política pública que enfoque a prevenção da violência, a promoção da saúde e a cultura da paz. Então isso aqui, pessoal, foi a explicação da parte sobre violência no âmbito familiar, tá bom? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês terem uma visão geral. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu digo sempre, né, que o mais importante do que fazer um vídeo dando resposta da atividade é vocês compreender o conteúdo. Tá bom? Então é isso. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal.